O Internacional hoje teve mais um amistoso, dessa vez foi jogo treino contra o time do São José. Algumas repercussões ainda que ficaram do jogo de ontem contra o México e Alan Patrick indo para a MLS. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje que a gente vai começar a falar após a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouco mais de Inter. Antes eu quero que você novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho. Olha aqui a descrição, que aqui na descrição tá o Instagram, o Facebook do canal, beleza? Bom, Alan Patrick na MLS, que história é essa? Pois é, surgiu na informação dos repórteres, a informação surgiu do Vaguinha, que o Alan Patrick interessa a time da MLS. Só que esse time da MLS ainda está em sigilo, o nome. Mas aparentemente os valores não agradaram o Inter e tudo, mas ainda é muito tipo... sabe, uma coisa inicial, sabe, se sabe muito pouco sobre isso, até o nome do clube ainda está em sigilo, mas houve esse interesse da MLS. Mas, cara, eu acho que é muito difícil, até os próprios repórteres que falam da notícia, é muito difícil do Alan Patrick sair, né, e se diz também muito por causa de desejo pessoal. O que poderia pegar seria a última grande venda do Alan Patrick, também por questão do empresário, mas seria a última grande venda da carreira do Alan Patrick, porque o Alan Patrick já está numa idade avançada, encaminhando, vai ter que começar daqui a algum tempo, encaminhar o seu final de carreira. Aí se falou muito disso. Mas também, outros dizem, e eu concordo com essa opinião, que ele deve ter mais algumas temporadas. De repente, isso pode ser para sair na próxima temporada, ou em algumas outras. Tipo, sair agora, que o Inter está em Libertadores, sabe, que o Inter é um time que pode sim brigar pelo título da Libertadores, que o Roger ajeitou o time, que tem um técnico, vestiário não tá rachado, tá tudo bem no Internacional, podemos dizer assim. Ah, claro, não tá tudo bem, mas aqui eu não tô considerando o fato dos reforços que vão ter que vir, do que ainda precisa ser ajustado pra temporada. Mas assim, eu tô falando que o Roger, Alan Patrick tá em boa fase, é muito valorizado aqui no Internacional, né? É considerado um dos melhores camisas 10 do Brasil. Sabe, ele vai sair agora, numa temporada de Libertadores, uma temporada onde ele pode ser campeão. Eu acho difícil, tá? Eu acho que não, né? Então, enfim, mas ficamos de olho, mas eu tô confiante, acredito que não há riscos do Alan Patrick sair. Mas ficamos de olho quanto a isso aí. Também o Internacional teve hoje o jogo treino, os créditos aí ao Lucas Colar, que antes mesmo do próprio Inter postar, eu fui pesquisando hoje a tarde inteira e o Lucas Colar postou lá, porque bem difícil, porque foi um treino assim fechado, né, portões fechados e tudo, até para a imprensa, mas o Internacional ganhou de 3-0 do time do São José. A gente não sabe muitas informações, provavelmente os repórteres vão falar de bastidores aí nos próximos dias, mas o Internacional ganhou no CT Parque de Gigante do São José, pelo placar de 3-0 jogo treino. Esse jogo foi mais para quem não jogou ontem. Provavelmente o Fernando jogou, assim, jogadores que não tiveram tanto tempo ontem, jogadores que não tiveram tanta minutagem ontem contra o México, né? O Internacional então ganha do São José por 3-0. Risco de mais um desfalque, tá? Risco de mais um desfalque. Bruno Gomes, segundo o Roger Machado, tá com provavelmente deve ser virose. A gente sabe que tem aí surgido uma onda muito grande de virose, né, nesse começo de ano. Parece que todo começo de ano mais ou menos tem essas ondas aí de virose. E o jogador do Internacional, Bruno Gomes, tem virose, tanto que ele não estava muito bem ontem. E o Roger Machado falou na coletiva que até estava muito calor para os jogadores treinar ontem, então pensaram nisso durante o treino. Mas o Bruno Gomes ele sai da partida ontem contra o México enjoado. Ele já sai enjoado, mal. E segundo o Roger na coletiva de ontem, próximos 2 dias aí deve ser a recuperação dele. Mas, já pensou, a gente pode não ter Bruno Gomes, já não tem Rocher, mas eu acho que o Antony dá conta aí nesses jogos do Gauchão. Já não tem Bernabé, então são esses jogadores que a gente já não tem para o primeiro jogo contra o Guarani de Bagé. Roger Machado na coletiva de ontem falou sobre vários assuntos, mas os dois para mim mais importantes. Ele falou sobre o Bernabé, ele disse que tem que se acostumar com esse tipo de situação, ele está se acostumando por estar no Inter, com um tipo de situação assim, e que é normal que o Celtic venha a valorizar o jogador, por isso dificultando e sendo demorado esse processo da compra dele vir para cá. Mas o Roger também deu a entender que o Bernabé, que ele chamou de Berna,
deve estar vindo aí pro Inter ser anunciado nos próximos dias, mas ele descartou na primeira rodada agora do Gauchão na quarta-feira contra o Guarani de Bagé. O Roger Machado também falou sobre o Kaique Rocha, e essa acho que foi a coisa que mais repercutiu. Ele elogiou o Kaique Rocha em muitos aspectos, no 1 para 1, tudo mais. O que não bate muito de acordo com o que muitos torcedores colorados pensam, né? Os elogios do Roger Machado ao Kaique Rocha na coletiva de ontem, o pessoal ficou meio contradiz. Cara, o Roger, a função dele como treinador vai ser evoluir e tirar o melhor do Kaique Rocha. Se o Roger conseguir melhorar o Kaique Rocha, evoluir o Kaique Rocha, tá muito bom. Eu acho que o Inter contratou o Kaique Rocha mais pro gauchão, até encontrar o zagueiro companheiro do Vitão, porque a gente sabe que fora Vitão e fora o Cleiton Sampaio, que já tá sendo muito criticado pela torcida, até porque não jogou bem ontem contra o México, o Inter tá mal aí, tá sem zagueiros, até porque o Rojo tá desfalcando. E o mercado também tem desfalque. Eu acho que é mais pro gauchão. Eu não acredito que o Kaique Rocha vem para ser o zagueiro titular do Internacional no ano. Então é muito pedido isso e o Inter tem que ir atrás. O Internacional precisa de zagueiro. E aí eu já vou entrar no assunto Inter e México, que ontem o time do Internacional enfrentou a seleção mexicana e que nós pegamos então desse jogo, tirando todas as considerações que era um primeiro jogo, um amistoso, esses problemas na zaga e também a questão do Valência e do Borré. Valência e Borré ou não podem jogar juntos, ou a maneira que o Roger está escalando não é a mais adequada, porque a gente prefere como Valência pelo lado e Borré mais no centro. Mas fora isso, cara, não deu para tirar tantas conclusões do jogo de ontem. Ontem aqui no canal a gente teve o vídeo pós-jogo, e eu vou colocar aqui um trecho do vídeo pós-jogo de ontem aqui do canal, tá? Eu encerro o vídeo então com um trecho do vídeo pós-jogo de ontem aqui do canal, de algumas análises que a gente pode fazer sobre Inter e México, mas assiste lá o vídeo completo e também tem cortes desse vídeo aqui no canal. Então o vídeo de ontem, o domínio da posse de bola e de um Inter que criava, que tinha presença na área do México, era o Inter. Só que o Inter não conseguiu concluir as finalizações em gol. E o Inter mostrou problemas na zaga, sobretudo o Cleiton Sampaio. O Cleiton hoje não foi bem, errou, e o México dava muito mais contra-ataques, arrancadas, e foi assim que saiu, por exemplo, o segundo gol, é claramente isso. É uma arrancada do México com um chutão pra frente, em muitos lances o Inter dava um espaço muito grande de campo para a seleção mexicana, entendeu? E foi isso, o México faz 2-0 no Internacional, depois de 34 minutos de jogo. Parece que o Inter já volta para o segundo tempo, já sem a força. Aí vem o segundo tempo, o Inter tem algumas tentativas, tem algumas jogadas perigosas, mas parece que faltou criatividade para o Inter. Faltou, sabe, acontecer. Sabe? Faltou ânimo para o Internacional. Desembocado. Ok? A gente teve também algumas coisas. Por exemplo, o Antony jogou hoje então no lugar do Rocher. É a tendência então que o Antony faça o gauchão, né? O Antony nem sequer foi substituído. Jogou os 90 minutos. Vitão, Bruno Gomes, esse a gente não vai questionar, são titulares, a gente já sabe o que eles podem render. Esse amistoso não é pra gente ver o Vitão, como é que é o Vitão, não, a gente já conhece o Vitão. O Braguir deu pra ver um pouco, mas assim, não é um jogo, eu acho, também pra muito analisar ele. Cleiton Sampaio teve erros, isso é preocupante. E aí eu não quero passar pano pra contratação do Kaique Rocha, tá? Por que eu acho que o Inter contratou o Kaique Rocha? Eu não vou falar muito nesse vídeo, porque eu quero fazer um vídeo amanhã. Só que assim, o Inter tem um grupo curto. Na questão da zaga. O grupo do Inter não é curto, mas a zaga do Inter nesse momento é a área mais curta do Inter, porque o Inter só tem, nesse momento, Cleiton Sampaio e Vitão para começar o gauchão de zagueiros principais. O Rojo tá machucado, né? O Rojo tá machucado, e uma vez que o Rojo tá machucado, o time do Internacional, acho que não vai ter ele nas primeiras rodadas do gauchão. Gabriel Mercado também tá fora. Kaique Rocha provavelmente vai vir para jogar algumas partidas de gauchão, mas ele não é o titular do ano do Inter. E inclusive bem questionável a contratação dele, porque ele é bem ruim, né? Ele não foi bem no Inter, não foi bem no Atlético Paranaense, né? Ele vai ter que jogar um futebol que ele não apresentou ainda. O Cleiton Sampaio também não foi bem. Ver se o Cleiton Sampaio vai ser engolido pela pressão e vai continuar errando nos primeiros jogos de gauchão, que já é o suficiente para a torcida dizer que ele não tem como ser titular, e fica difícil realmente defender ele. Se ele quer brigar por titularidade, se ele quer mostrar, não, eu posso ser titular no Brasileirão, ele vai ter que aproveitar as próximas oportunidades, porque se ele não aproveitar as próximas oportunidades que ele tiver, ele vai para o banco direto. Hoje não foi uma boa partida dele, ele não jogou bem, e muitos dos erros defensivos dele vieram por ali. Rômulo acho que também não fez uma grande partida hoje. Thiago Maia acho que foi bem, né? Alan Patrick a gente já pôde ver ele organizando, não é o Alan Patrick que a gente vai ver no meio do ano. Hoje é o Alan Patrick, claro, todos com a marcha mais reduzida, com uma velocidade